Passando agora para a seleção que enfrenta a Bolívia amanhã, né? Amanhã, às 9h30 da noite. 9h30 da noite, lá no Belém do Pará, terra de Joelma do Calypso, terra de Chimbinha, Estádio Mangueirão. Tecnobrega, do estádio Mangueirão, no qual a LF sempre sonhou em entrar. Verdade. Sempre sonhou em entrar. Então, vamos Tu já aí... visitou o Mangueirão, né? Não, nunca fui não. Ah. Pô, queria dizer uma coisa aqui, lamentável, até hoje eu não aceito isso, de não terem escolhido o Mangueirão para ser um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Isso é muito sacanagem. Só deixando esse ponto claro aqui. E você acha que o Mangueirão tem que ser mais valorizado? Tem que ser mais valorizado. Eu também acho que tem. Também acho que tem. Respeito ao Mangueirão. Respeito ao Mangueirão no chat. Em relação a estádio, mano, de verdade. Teve um Morumbi também, que pra mim merecia fazer parte. Complicado demais. Tem um bom livro, que o nome do livro é Os Impactos Socioeconômicos no Brasil em 2014 na Copa do Mundo e 2016 nas Olimpíadas. Um bom livro. Comprei num sebo da vida por R$1, mano. Um livro dessa grossura aqui, ó. Dessa grossura aqui, R$1. Os Impactos Socioeconômicos. Depois eu vou... Paguei barato. E em ótima qualidade, tá? Vale a pena ler. Fala sobre os elefantes brancos que aconteceram, coisas desse tipo. Muito maneiro. Mas continuando falando de seleção, né? Porque, infelizmente, a gente fala de CBF e a gente acaba citando o Rubo, né? Não tem jeito. Mas falando de seleção brasileira, a gente tem aí esse jogo contra a Bolívia em Belém do Pará. E eu quero saber de vocês, qual a expectativa pro jogo, rapaziada? Porque, de acordo com o que estão dizendo as fontes, o Brasil vem com Ederson no gol, Danilo na lateral direita e Renan Lodge na lateral esquerda, Marquinhos e Gabriel Magalhães, Casemiro de primeiro volante, Bruno Guimarães de segundo volante, Neymar e Rodrigo, Rafinha e Richarlison. Provavelmente o Neymar ele vai jogar de meio campo, né? Com Bruno Guimarães e Casemiro fazendo a retenção, né? Recomposição defensiva. Rodrigo por uma ponta, Rafinha pela outra e Richarlison de centroavante. Esse foi o time que o Fernando Diniz trabalhou como titular nos 2 treinamentos que teve em Belém do Pará. Então quero saber de vocês qual a expectativa. Teve uma outra informação que ele também trabalhou um time, em vez de Danilo, com o Wanderson e em vez do Casemiro com o Joeliton, que também fica muito interessante o time nessa configuração. Eu gosto bastante assim também. Eu gosto que fica muito mais ofensivo, né? Muito mais ofensivo. O Danilo é um lateral que tem as qualidades defensivas, jogou até de terceiro zagueiro na Juventus, o Wanderson já é um lateral que parte mais pro ataque. E em relação a Casemiro e Joeliton, o físico dos dois são parecidos, só que o Joeliton tem muito mais características ofensivas, já que o Joeliton hoje ele é um segundo volante, mas ele no Newcastle ele já foi centroavante do time, e aí foi caindo de posição. De centroavante, foi para segundo atacante, foi para meio campo, agora joga de segundo volante até. Cara, e expectativa sobre o jogo? Eu vou falar primeiro, que eu não vou me estender muito. Expectativa ok, é um jogo onde a seleção brasileira tem a obrigação de vencer, joga em casa contra a Bolívia, então... Espero um bom jogo da seleção. Estreia do Diniz, eu acredito que ele vai botar o time pra cima, ainda mais jogando dentro de casa, e tem tudo pra ser um baile da seleção brasileira, na minha opinião. Tem tudo pra ser uma estreia, assim, astronômica de Fernando Diniz. Espero que isso aconteça, todos nós torcemos pela seleção brasileira, apesar dos pesares, mas eu acho que tem tudo pra dar certo. Um dos pesares, até o Lucas Figueiredo comentou, ruim Richarlison titular, um jogador fraco, que é o nosso camisa 9, infelizmente. Que isso, que polêmica, cara. Realmente Richarlison tá no mau momento, né? Vitor Roque tá pedindo espaço aí pra chegar nessa seleção principal. Eu acho que não é mais um jogador de seleção olímpica. Mas opção do Diniz, né? Tem Gabriel Jesus e tal, mas optou pelo Richarlison como titular. Ninguém melhor do que ele, né, pra escalar a seleção, infelizmente. Se ele viu que o Richarlison é o titular, é porque foi o que mais rendeu nos treinos e tal, e também no estilo de jogo, né? Tem jogadores que rendem muito mais no estilo de jogo do que propriamente no jogo mesmo no X1, ou então de características, mas tem aqueles estilo que favorece ao esquema do Diniz, e o Diniz consegue aproveitar muito bem os jogadores. E rapidinho, antes do Arthur falar, eu achei muito interessante o Danilo, que ele numa coletiva de imprensa, e o Danilo
é pouco falado em relação ao futebol, né? O futebol apresentado, até porque é um lateral direito e tal. Mas é um cara que em todas as suas coletivas sempre traz algo de muito importante, né? As coletivas do Danilo são uma das minhas preferidas pra assistir, porque ele é um cara que sempre traz muita informação e a gente vê que ele não joga só o futebol, ele tem embasamento, ele estuda, ele conhece, né, e tal. Muito inteligente e provavelmente vai ser um bom técnico quando encerrar a carreira, porque é um cara que entende e sabe o que ele tá falando, né? Ele rasgou elogios, né, ao Fernando Diniz, e uma aspa que ficou muito marcada na coletiva dele foi em relação ao resgate do orgulho, né? O resgate do orgulho da seleção brasileira e tal. Ele mostrou otimismo e tal. Não só ele também, mas como o Casimiro. O Casimiro falou que quando o Fernando Diniz chegou, conversou com o Ramon antes de passar o bastão pro Diniz, e aí depois que ele falou, acorda, LF, tá dormindo? Caraca, mano. E ele falou, né, que os dois estão tratando o Fernando Diniz. Os dois estão tratando o Fernando Diniz como se fosse o técnico que vai conquistar o Hexa. Por mais que venha outro depois e tal, mas o foco agora é com o Fernando Diniz. E uma aspa que eu achei muito braba foi essa aqui. Espero que esse trabalho do Diniz possa ser vitorioso. Este é o principal objetivo e eu espero que ele possa resgatar o orgulho do brasileiro, a vontade de verem e torcerem pela seleção. Este já era o nosso objetivo antes, mas sabemos que quando o resultado não vem, isso gera um distanciamento. O nosso objetivo é vencer e gerar novamente esse carinho e essa força da torcida. E é assim que eu passo o bastão para Arthur Santos, que é um cara que ama o trabalho de Fernando Diniz. E eu queria saber de você, Arthur. Qual a sua opinião sobre o primeiro jogo do Diniz contra a Bolívia, que você espera do Fernando Diniz na seleção, até possivelmente uma substituição, né, por Carlo Ancelotti? A gente não sabe ainda o que vai acontecer. E o LF quer falar. Já passou o bastão no Arthur? Isso, cara. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. Você é desnecessário, mano. Volta. Cara, volta a dormir, mano. Volta a dormir. Cara, mas fala. Só lê os comentários e parte, você. Pode ler antes. Foi só que o Lucas Figueiredo falou. A atuação do Richarlison amanhã vai fazer o Diniz querer convocar o Germancano na próxima. Cara, mas olha só. Chegou o momento, né? Antes de mais nada, eu tô muito feliz com o Diniz na seleção brasileira. Todos esses anos nas trincheiras defendendo o Diniz e sendo alvo de chacota em alguns momentos, valeu a pena. Na boa, eu sou muito fã do Diniz, vocês sabem disso aqui. E eu acho que o trabalho do Diniz é um pouco mais filosófico na seleção brasileira do que só de futebol. E o que eu quero dizer com isso? Eu concordo muito com o Danilo e com o Casemiro e tudo mais, quando eles falam que o Diniz não tem o que faltava, mas eu acho que o Diniz é o único cara que realmente pode devolver o futebol brasileiro para o lugar onde a gente imagina e sempre se fala que o futebol brasileiro está, que é no primeiro escalão, sendo tratado como o melhor futebol do mundo. Porque caso o Carlo Ancelotti venha e vença a Copa de 2026, o que eu não acho nenhum absurdo, acho que pode tranquilamente acontecer, a mensagem que o futebol brasileiro vai passar é: nós voltamos ao topo com a ajuda de fora. Precisou vir alguém de fora para mostrar que o futebol brasileiro ainda tem força, para nos dar força. Eu acredito que se o Diniz fizer um bom trabalho na seleção brasileira, continuar para o ciclo da Copa e caso vença a Copa do Mundo, ou até mesmo a Copa América, a mensagem que passa é: o Brasil realmente voltou a ser o time que a gente imaginava e que fica naquele imaginário romântico do futebol brasileiro, do país do futebol, de uma maneira de dentro para fora, com a produção em casa, não uma produção que vem de fora, da escola italiana, da escola holandesa, da escola espanhola, de qualquer escola, da escola de futebol brasileiro. Eu acho que o Fernando Diniz é o único treinador que tem essa capacidade, porque dentro do futebol brasileiro hoje ele é o mais diferente. Ele é um treinador que quebra paradigmas, ele é um treinador que rompe barreiras, e ele é um treinador que tem tudo para fazer o futebol brasileiro voltar a ser aquele futebol romântico que a gente realmente sinta vontade de parar para ver. Acho que esse jogo contra a Bolívia, óbvio, se fosse nós três ali na beira do campo, o Brasil ia chegar como favorito, porque é um time muito melhor e a Bolívia é um time muito mais frágil. O Brasil vai jogar em casa e tudo mais, e os jogadores têm muita qualidade. O que eu acho que vai favorecer muito o Fernando Diniz, porque vai ser a primeira vez na história que a gente realmente vai ver Fernando Diniz com um elenco de primeiro escalão do mundo para trabalhar. Muito se fala que os jogadores da seleção brasileira jogam muito no estilo posicional, muitos deles jogam assim na Europa, mas eu acho que... como é que fala? Mas eu acho que
me fugiu a palavra agora, o entendimento do trabalho do Diniz, eu acho que vai ser muito fácil com esses jogadores, porque muitos deles já queriam trabalhar com o Diniz. O próprio Neymar, eu acho que a presença do Diniz na seleção brasileira vai muito de encontro com o Neymar Júnior, que já fazia esse lobby em alguns momentos, tweetando sobre o Diniz, falando. Foi na coletiva agora recentemente e também rasgou elogios ao treinador, disse que gosta muito do trabalho dele. Cara, eu acho que o Diniz, ele tem um trabalho muito filosófico na seleção brasileira de realmente devolução do orgulho e de devolver o Brasil para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, tal qual o Scaloni na Argentina. Porque eu acho que esse trabalho do Diniz é muito parecido com o trabalho do Scaloni na Argentina, é porque o Scaloni chegou como um treinador que era para tapar um buraco, visto por muitos como um estagiário que nunca tinha vencido nada, conseguiu reerguer a Argentina, botando o time para aquele modelo antigo, losango no meio, dando liberdade para o camisa 10, que no caso é o Messi, deixando o time muito mais associativo, mais próximo, trocas de posição a todo momento, e acabou ganhando a Copa do Mundo. Eu acho que esse estilo do Diniz, que lá fora é conhecido como relacionismo, que fala muito mais sobre relações do que sobre posições no campo, funciona perfeitamente com o futebol brasileiro, principalmente com o futebol sul-americano. Eu sinto que o Diniz é um dos treinadores que mais entendem o modelo do jogador sul-americano no futebol mundial hoje. E eu acho que essa junção com o futebol da seleção brasileira é quase que simbiótica. É uma coisa que realmente deveria acontecer e iria acontecer em algum momento. A gente só antecipou um pouco. Eu vou falar aqui, 4-0 amanhã. 4-0 amanhã na Bolívia. Palpitinho? Mas eu quero que você, antes, leia os comentários de Arthur Xavier, porque ele está discordando de você, hein? Cara, olha só. Arthur me deu mais um motivo para eu ser contra o Diniz. Brabo, esse orgulho tem que acabar. Não temos um Messi. Arthur, eu concordo com você em partes. Eu acho que o orgulho tem que existir, mas não pode existir saudosismo. Eu acho que muito disso a gente pode ver em falas de antigos campeões da Copa do Mundo, quando eles falam, por exemplo, assim, tem que ser um treinador brasileiro na frente da seleção brasileira, porque as últimas 5 Copas que o Brasil venceu, nós estávamos com treinadores brasileiros. Eu não penso dessa forma. Eu acho que o Diniz, ele tem um papel de retomar e devolver a alegria e o papel do futebol brasileiro no cenário mundial. O que não quer dizer que eu seja contra a vinda do Carlo Ancelotti, até porque eu acho o Ancelotti muito melhor do que o Diniz e ainda acho que seja a melhor opção, tá? Eu acho que o trabalho do Diniz é muito mais filosófico, o do Ancelotti é futebolístico. Se eu tivesse precisando de um resultado agora, como a seleção brasileira está, eu apostaria todas as minhas fichas no italiano. Carlo, vem pra cá agora, a seleção brasileira é sua, até a Copa de 2026, irmão, faz o teu jogo. Eu sei que você vai entregar resultado. O Diniz é um trabalho muito mais longo. Entender o processo de ir devolvendo aos poucos, de reaproximar o cenário brasileiro do futebol da seleção brasileira, que se perdeu muito durante esse tempo. A seleção brasileira do Tite, até a Copa de 2018, era muito próxima. Depois da Copa, se afastou demais. Jogos fora, amistosos, aleatórios, um time que não encantava, que a gente não tinha muita segurança. E eu acho que o Diniz tem essa capacidade, assim como o Carlo Ancelotti. Mas eu acho que se isso partir do Diniz, a mensagem que passa é muito mais de orgulho do que de saudosismo, entendeu? Esse é meu ponto. E